Você já viu bolas de cricket com 3 bilhões de anos? As esferas de Klerksdorp foram encontradas em depósitos do mineral pirofilita na África do Sul e abalaram o mundo da ciência. Elas realmente se parecem com pequenas bolas de cricket antigas, com linhas semelhantes a costuras no meio. Na década de 1980, algumas pessoas afirmavam que essas esferas tinham sido feitas por uma civilização avançada pré-diluviana, sobre a qual não sabemos nada. Um curador de museu compartilhou histórias sobre como elas giravam sozinhas. Houve também um programa de TV que convidou um vidente que declarou que as esferas eram peças de uma antiga nave espacial. Mas, de acordo com os geólogos, essas esferas são, na verdade, concreções bastante comuns ou objetos esféricos formados por minerais diferentes dos da rocha circundante. As linhas semelhantes a costuras são apenas impressões das camadas da rocha hospedeira que se acumulam ao longo do tempo. As esferas de Klerksdorp têm formatos diferentes, desde esferas visivelmente achatadas até discos distintos. Quanto ao episódio em que uma dessas esferas girou sozinha, o curador do Museu Klerksdorp também esclareceu esse fato. Ele disse que ao colocar uma esfera em sua prateleira de vidro, quando um jornalista veio visitá-lo, a esfera naturalmente girou um pouco, porque é redonda. A área onde o museu está localizado frequentemente sofre tremores de terra devido às atividades de mineração de ouro nas proximidades. As mais antigas pegadas humanas conhecidas podem ter 6 milhões de anos. Elas foram encontradas na ilha grega de Creta em 2002. Se o número estiver correto, isso significaria que os primeiros ancestrais humanos podem ter migrado entre a Europa e a África muito antes do que se pensava. No entanto, isso não significa que a África não seja o berço da humanidade. Isso pode apenas provar que os primeiros ancestrais humanos se moviam para frente e para trás entre os continentes. Alguns pesquisadores acreditam que as pegadas foram deixadas por uma criatura bípede possivelmente relacionada a um ancestral humano primitivo apelidado de El Greco. De acordo com os cientistas que as estudaram, as pegadas têm um formato muito semelhante ao humano, com 5 dedos e um dedão do pé paralelo. Alguns cientistas são céticos quanto a isso e sugerem que as pegadas podem ser de um macaco europeu tardio. O novo estudo analisou micro-organismos marinhos fossilizados encontrados nas rochas sedimentares para determinar a idade das pegadas e provar que, na verdade, são de 6 milhões de anos. A próxima descoberta incrível que mantém os cientistas entretidos é o Dorchester Pot. É um vaso de metal lindamente trabalhado com alguns desenhos geométricos sofisticados gravados em prata brilhante. O pote foi descoberto em, quem poderia imaginar, Dorchester, em 1852, sob circunstâncias bastante incomuns. Durante uma forte explosão, o pote se partiu em 2 pedaços. Os cientistas acreditam que ele estava originalmente embutido em uma rocha ou pedregulho, conhecido como Pudding Stone. A rocha da qual surgiu o Dorchester Pot tem cerca de 500 milhões de anos. Portanto, isso pode significar que o pote em si também tem essa idade. A teoria atual e menos empolgante sugere que o Dorchester Pot é um porta-velas da era vitoriana. Essas coisas estavam realmente na moda naquela época, portanto não é surpresa encontrar um item doméstico tão sofisticado daquele tempo. O Dorchester Pot se enquadra na categoria de U-Parts, ou artefatos fora do lugar. São objetos que parecem muito avançados para o período de tempo do qual supostamente são originários. Se aceitarmos que o pote tem 500 milhões de anos, então quem o fez estava muito à frente de seu tempo em termos de artesanato e tecnologia. Um mistério extra é que o pote tem uma gravura de uma planta que provavelmente desapareceu da Terra há mais de 100 mil anos. Parece uma boa prova de que o pote é realmente muito antigo. Parece que o mapa mais antigo da Europa é uma pedra de 4 mil anos de idade. Essa placa da Idade do Bronze foi encontrada na França no ano de 1990, em um antigo cemitério. Os entalhes na laje mostram em 3 dimensões a rede do rio Odette, com uma precisão fantástica de cerca de 80% em um trecho de 29 quilômetros. Há outros mapas esculpidos em pedra em todo o mundo, mas este é único porque mostra uma área específica em escala. Parece que os entalhes da laje não mapeiam apenas rios e colinas, mas também assentamentos, locais de túmulos e sistemas de campos. Os arqueólogos dizem que a placa não era usada para navegação, mas sim para simbolizar poder. As marcações detalhadas na placa podem ter servido para ilustrar o domínio de um governante local, possivelmente um príncipe ou rei, para mostrar seu controle sobre o território.
Quando o governante perdeu o poder, a laje provavelmente foi reaproveitada como parte de um cofre funerário. O artefato único foi armazenado no porão de um museu. Durante décadas, ninguém sequer o notou, até que vários estudiosos leram relatórios antigos sobre a laje e decidiram verificá-la. Eles realizaram uma análise detalhada usando técnicas em 3D. Sua pesquisa provou que os criadores da laje não apenas gravaram linhas na rocha, mas também modificaram sua superfície para refletir a topografia da paisagem com alta precisão. O cubo de Salzburgo, também conhecido como Wolfsegg Iron, foi descoberto no final do século XIX na Áustria. Não se deixe enganar pelo nome, pois ele não se parece nem um pouco com um cubo. É mais parecido com um objeto arredondado com dois lados planos. No meio há uma ranhura e a superfície é coberta por buracos e crateras. Essa aparência única é a razão pela qual muitas pessoas pensam que ele pode ser algo de outro mundo. Trabalhadores encontraram acidentalmente esse artefato quando explodiram um pedaço de carvão. Acredita-se que a camada de carvão de onde ele veio tenha mais de 60 milhões de anos. O cubo de Salzburgo circulou entre museus, desapareceu misteriosamente no início do século XX e depois voltou a aparecer. Um professor da Universidade de Bonn sugeriu que ele poderia ser de um meteoro, mas eles não encontraram nenhuma evidência de elementos que normalmente são encontrados em meteoritos, como cobalto ou níquel. Então, os pesquisadores pensaram que deveria ser um objeto feito pelo homem, possivelmente um porta-velas da era vitoriana. Ninguém sabe a verdadeira história do cubo ou sua localização atual. Sim, ele desapareceu novamente. Você já ouviu falar sobre a Meisterprint? Trata-se de uma estampa de sandália fossilizada descoberta em 1968 e que despertou muita intriga. Há um trilobita dentro da estampa, que supostamente foi extinto cerca de 500 milhões de anos antes da existência dos seres humanos. Mas muitos historiadores acham que essa idade é um exagero. Quando Meister encontrou o fóssil, ele foi autenticado, mas o cientista que o fez não confirmou que se tratava de uma pegada de sandália humana. Ele apenas concordou que havia um trilobita ali. Quando outro cientista visitou o local, encontrou uma impressão de 15 centímetros que ele acreditava ser de um mocassim de criança, mas o calçado parecia ser novo. Então, poderia ser uma evidência de viagem no tempo, uma prova de que os humanos existiram milhões de anos antes do que pensávamos, um sinal de que outra pessoa visitou a Terra primitiva? Ou é apenas uma formação rochosa que se parece com uma pegada de sandália? Ainda não temos as respostas. Em junho de 1936, um casal estava caminhando ao longo do Red Creek em London, Texas. London, Texas? Quando se deparou com algo incomum. Era um pedaço de madeira saindo do que parecia ser uma antiga formação rochosa. Cerca de 10 anos depois, seu filho, curioso, decidiu abrir a rocha para ver o que havia dentro. E ele viu um martelo que parecia surpreendentemente moderno. Então, um entusiasta de achados únicos avaliou que a rocha que envolvia o martelo era do período Cretáceo. Isso significaria que alguém deixou cair um martelo do século XIX enquanto dinossauros como o Triceratops ainda estavam vagando pela Terra. Portanto, se esse martelo fosse realmente do período Cretáceo, toda a teoria da evolução estaria errada. E se o martelo fosse moderno, significaria que a formação rochosa do Cretáceo de onde ele veio era muito mais jovem do que pensávamos. Mas a resposta real se mostrou mais simples. O martelo era de fato moderno, e os processos geológicos o envolveram em rocha. Os minerais podem endurecer em torno de um objeto em um tempo relativamente curto. Portanto, o martelo provavelmente foi deixado cair por um mineiro há mais ou menos um século, e a rocha se formou em torno dele depois. E não, também não era um porta-velas da era vitoriana. Bem-vindo a Rapa Nui, mais conhecida como Ilha de Páscoa. É uma pequena partícula no vasto Oceano Pacífico, a 3.540 quilômetros da costa do Chile. Essa ilha é mais famosa por suas misteriosas estátuas Moai. Esse lugar também abriga um dos sistemas de escrita mais misteriosos do mundo, chamado Rongorongo. Nós o encontramos em 27 pequenos tabletes de madeira. Há anos, os historiadores discutem sobre a verdadeira história desses tabletes, e agora podemos ter encontrado a verdade. Os humanos pisaram nessa ilha pela primeira vez no século XII. Por muitos anos, ela foi o lar do povo Rapa Nui. Eles estavam bastante isolados no Oceano Pacífico, até que os europeus chegaram na década de 1720. Os europeus trouxeram consigo muitos problemas, deixando viva apenas uma pequena fração da população nativa.
Mais tarde, no século XIX, o missionário Eugene Errou foi à ilha e descobriu os tabletes de madeira com símbolos intrincados gravados neles. Ele escreveu como eles são maravilhosos, que há centenas deles na ilha e que podem ser encontrados em todas as casas. Mas, infelizmente, nem todos eles sobreviveram até hoje. Temos apenas 27 deles. Alguns foram muito desgastados, queimados ou danificados de alguma outra forma, e agora estão espalhados por todo o mundo em museus e coleções particulares. Alguns dos artefatos com escritas em rongorongo foram levados para o Tahiti e depois para a Europa pelos europeus, não deixando nenhum para trás na própria Ilha de Páscoa. Os 4 tabletes sagrados encontraram seu lar em uma congregação em Roma. Foram eles que foram usados na recente descoberta. Há diversos anos, os historiadores discutem se esse sistema de escrita foi inventado pelos próprios ilhéus ou se foi emprestado dos europeus. Para descobrir a verdade, eles decidiram usar uma técnica chamada datação por radiocarbono. Todos os materiais orgânicos, como madeira, carvão vegetal e outros, contêm uma pequena quantidade de uma forma radioativa de carbono chamada carbono 14. Quando a vida chega ao fim, as coisas param de absorver o carbono 14, e a quantidade que tinham dele começa a decair com o tempo. Ao medir a quantidade de carbono 14 restante em uma amostra, podemos presumir a idade dessa amostra. Foi assim que descobrimos a idade de muitos fósseis e artefatos. Então, eles analisaram a idade de alguns tabletes de rongorongo. 3 deles foram feitos de árvores cultivadas no século XVIII ou XIX, o que se alinha com a chegada dos europeus. Entretanto, um deles é mais antigo do que a primeira visita dos europeus à ilha. Há 2 motivos para acreditar que o povo Rapa Nui criou esse sistema de escrita por conta própria. Primeiro, o rongorongo funciona de forma diferente dos idiomas europeus. Decodificá-lo é uma tarefa bastante difícil. Ao contrário do inglês, esse idioma apresenta mais de 400 glifos exclusivos, nenhum dos quais se assemelha a qualquer sistema de escrita conhecido. Houve muitas tentativas de decifrar esse idioma, mas nenhuma delas foi bem sucedida até agora. E em segundo lugar, um dos tabletes é datado por volta do século XV, antes da chegada dos europeus. O problema é que a datação por radiocarbono só pode nos dizer quando a madeira da qual o tablete foi feito foi cortada, não quando a escrita foi colocada nele. E como só temos um tablete para analisar, isso não é suficiente para termos certeza absoluta. Por outro lado, por que e onde eles preservariam a madeira cortada por mais de 200 anos apenas para pegá-la e escrever algo nela um dia? Mas antropólogos e historiadores dizem que isso é possível. A escassez de recursos de madeira pode ter levado os ilhéus a reutilizar madeira velha, que pode ser séculos mais velha do que a própria escrita. Isso é conhecido como o problema da madeira antiga na arqueologia. Além disso, o tablete parece muito preservado. Ele foi mantido de modo a ser protegido de insetos que danificam a madeira, da umidade e assim por diante. É por isso que ele sobreviveu ao longo dos séculos. O que quer que esteja escrito nele, provavelmente era importante para o povo Rapa Nui. Tudo isso são suposições e pistas, mas os cientistas estão cautelosamente otimistas. Eles acreditam que o rongorongo pode ser um dos raros exemplos de invenção de escrita independente, como a dos sumérios ou dos egípcios, mas precisamos de mais evidências. No idioma Rapa Nui, nogorogo significa recitar ou declamar. Nem todos sabiam escrever, apenas alguns poucos. Provavelmente apenas a elite da Ilha de Páscoa, em sua maioria homens, conhecia e sabia ler esse idioma escrito. Após a colonização, nenhum deles sobreviveu. Portanto, agora temos que quebrar a cabeça para tentar descobrir o que está escrito aqui. Em primeiro lugar, os estudiosos não concordam com o tipo de escrita. Nem mesmo temos certeza de que esse era o idioma deles. Mas, mesmo que fosse, não sabemos se é uma forma primitiva de escrita ou um sistema totalmente desenvolvido. Na década de 1990, o linguista Steven Roger Fisher acreditava que poderia ter decifrado o código da estrutura do rongorongo. Sua ideia era que esses tabletes transmitiam cosmogonias. Cosmogonias são histórias ou narrativas que explicam como o universo foi criado e como os fenômenos naturais surgiram. Elas geralmente vêm de tradições e culturas antigas, como as encontradas na Polinésia Oriental. Os tabletes podem ter falado sobre coisas como o início do mundo, de onde tudo veio e como diferentes aspectos da natureza, como as estrelas ou as montanhas, foram formados. Isso também explicaria por que somente a elite sábia podia escrever. Fisher acredita que o rongorongo é uma mistura de sistemas logográficos e semasiográficos, o que significa que alguns símbolos representam palavras faladas, enquanto outros representam ideias ou conceitos. No entanto, decifrá-los seria muito difícil, pois requer muita memória e conhecimento do contexto, pois os símbolos são mais como dicas do que expressões completas.
No entanto, outros especialistas em idiomas discordaram de suas ideias, dizendo que havia problemas na forma como ele elaborou sua teoria. Infelizmente, Fisher não conseguiu provar essa hipótese. Talvez sejam apenas desenhos. Se observarmos os tabletes, há algumas coisas que parecem reconhecíveis: pessoas, animais, plantas e formas geométricas. Há alguns pássaros. Um deles parece uma fragata, que o povo Rapa Nui associa à divindade Makemake. Há também peixes, centopeias e assim por diante. Ou pelo menos esses glifos se parecem com essas coisas. Poderia ser apenas arte ou uma forma de decoração? Talvez, mas há alguns problemas. Os glifos mostram um alto grau de complexidade e estrutura. Eles também mantêm o mesmo estilo. Por exemplo, há vários símbolos que mostram algo semelhante a um ser humano com uma mão levantada. A única diferença está nas cabeças. Como se já não fosse complicado o suficiente, esse estilo de escrita exclusivo também usa um sistema conhecido como Bustrophédon reverso. Isso significa que cada linha alternada é virada de cabeça para baixo, não se assemelhando a nada visto em outro lugar. Não sabemos por que eles virariam o tablete de cabeça para baixo após cada linha. Mas tudo isso mostra que eles tinham algum tipo de sistema e organização por trás desses símbolos. Além disso, parece que eles usavam esses tabletes todos os dias para alguma finalidade prática. Mas há alguma esperança para o futuro. Novas tecnologias como a inteligência artificial e outros programas de computador podem nos ajudar a entender idiomas perdidos. Já começamos a criar algoritmos que talvez possam nos ajudar a resolver outros mistérios, como o manuscrito Voynich. Os acadêmicos até organizaram o Vesuvius Challenge, uma competição de aprendizado de máquina que, em 2023, desvendou o enigma dos antigos pergaminhos de Herculano. Os pergaminhos ficaram enterrados sob lama vulcânica após a catastrófica erupção do Monte Vesúvio em 79 d.C. Na vida real, os pergaminhos são muito frágeis, portanto, decifrá-los seria uma tarefa muito difícil. Mas com a digitalização e o aprendizado de máquina, ficou muito mais fácil. Eles têm uma história rica, provavelmente pertenciam à biblioteca pessoal de um filósofo epicurista chamado Filodemos. Esses pergaminhos contêm informações muito importantes sobre a filosofia grega e a literatura latina. Se decifrarmos mais deles, aprenderemos mais sobre a rica história do Império Romano. Em fevereiro de 1961, 3 aventureiros amantes de rochas estavam procurando geodos perto de Olancha, na Califórnia. Eles levaram um de seus achados para casa e o estudaram porque parecia bastante incomum. Conseguiram cortar a matriz e descobriram algo inesperado em seu interior. Em vez das formações minerais usuais, havia um objeto cilíndrico semelhante à porcelana em seu interior. Havia uma haste de metal em seu centro, e ao redor dela uma bainha hexagonal feita de cobre e alguma substância não identificada. Seus descobridores esperavam ter encontrado um exemplo de alguma tecnologia desconhecida de 500 mil anos atrás. Poderia ser a prova de que havia uma civilização antiga hiperavançada como Atlântida, ou que a viagem no tempo é real. Será que alguém veio do futuro e deixou o item cair acidentalmente? Ou talvez alguns seres extraterrestres inteligentes o tenham trazido quando visitaram a Terra. Se qualquer uma dessas teorias fosse verdadeira, significaria que os cientistas teriam que reescrever completamente toda a história humana como a conhecemos. Mas nem todos compartilhavam do entusiasmo, e buscadores da verdade e círculos alternativos de arqueologia tentaram resolver o mistério do chamado artefato de Coso até o final dos anos 90 com teorias e debates. Então, um grupo de céticos tirou fotos e fez raios-x da descoberta e os mostrou a colecionadores de velas de ignição. Eles identificaram o artefato como uma vela de ignição com componentes metálicos corroídos da década de 1920, e não como uma tecnologia antiga. Quase 20 anos depois, um dos co-descobridores do artefato concordou em levá-lo para inspeção na Universidade de Washington. Eles confirmaram oficialmente que se tratava de uma vela de ignição Champion da década de 1920. Além disso, a matriz de pedra que continha o artefato não era um geodo, mas uma concreção. Essas podem se formar devido a processos naturais ao longo de décadas ou anos, mas não de milênios. O artefato de Coso é um bom exemplo de um artefato fora do lugar, o que é uma característica da pseudo-arqueologia. Trata-se de algo encontrado em um local ou época onde logicamente não deveria estar. Esses artefatos parecem muito avançados para o período em que foram encontrados. Eles também podem significar que a atividade humana existiu quando os humanos não deveriam estar por perto. A bateria de Bagdá é outro exemplo desse tipo de artefato. Foi encontrado na década de 1930 por um arqueólogo alemão e consiste em um jarro de argila, um cilindro de cobre e uma barra de ferro que atravessa a tampa do jarro.
Sua parte superior, que estava quebrada, provavelmente havia sido selada com asfalto. Seu descobridor notou que havia 2 metais diferentes e possivelmente um eletrólito, que são os principais componentes de uma bateria. Não há escritos antigos que sustentem essa teoria, mas quando os cientistas fizeram testes e o encheram com uma solução iônica, como vinagre ou vinho, mostraram que ele podia conduzir eletricidade. Se realmente fosse uma bateria de 2000 anos atrás, ela poderia ter sido usada em práticas médicas antigas ou até mesmo embutida em estátuas para parecer que estavam zumbindo para impressionar as pessoas. Koenig, que o encontrou, acreditava que ele era usado para galvanoplastia, um processo de revestimento de metais. Mesmo que fosse usado como uma bateria, o artefato de Bagdá só poderia produzir uma pequena quantidade de energia, cerca de 1 volt de eletricidade. Portanto, algumas pessoas acreditam que ele era usado como um container de armazenamento para pergaminhos sagrados. Na década de 1930, um casal se deparou com algo estranho enquanto caminhava ao longo do Red Creek em London, Texas. Era um pedaço de madeira saindo do que parecia ser uma formação rochosa antiga. Cerca de uma década depois, seu filho, que estava realmente curioso para descobrir o segredo, decidiu abrir a rocha e encontrou um martelo surpreendentemente moderno em seu interior. Essa descoberta chamou a atenção de Carl Bach, um criacionista da Terra Jovem, que afirmou que a rocha ao redor do martelo datava do período Cretáceo. Ele viu isso como uma evidência contra a teoria evolucionária. Após algumas investigações, os cientistas provaram que a rocha não era tão antiga quanto parecia. Os processos geológicos apenas envolveram o martelo moderno ao longo do tempo. Portanto, não era uma evidência de que os humanos coexistiam com os dinossauros como os Flintstones, como alguns esperavam. Foi apenas o caso de um mineiro que deixou cair seu martelo séculos atrás, e a natureza fez o que tinha que fazer. Um arqueólogo chinês supostamente encontrou algumas cavernas que pareciam servir de cemitério para pequenos seres com cabeças grandes e ovais. Ao lado desses restos mortais, havia arte rupestre representando figuras com capacetes redondos, o Sol, a Lua, a Terra e as estrelas conectados por grupos de pontos do tamanho de ervilhas. Eles também encontraram mais de 700 discos de pedra misteriosos gravados com ranhuras em espiral. As coisas ficaram ainda mais estranhas quando esses discos foram enviados a um professor chinês, que afirmou que as ranhuras eram, na verdade, caracteres escritos. De acordo com sua tradução, os discos contavam a história de visitantes Dropa de outro planeta, cuja nave espacial caiu na Terra há cerca de 12 mil anos e tentaram viver entre nós até serem perseguidos pelos habitantes locais. Mas não há nenhuma evidência concreta de que isso tenha realmente acontecido. A história foi publicada pela primeira vez na década de 1960 em alguns artigos, mas tudo parecia um pouco suspeito. Nenhuma das pessoas envolvidas, o arqueólogo, o professor ou mesmo a universidade em que supostamente trabalhavam, parece ter deixado qualquer vestígio nos registros. E embora exista um grupo no Tibete chamado Dropka, eles são totalmente humanos, não visitantes extraterrestres. E não há nenhuma prova sólida de que as pedras Dropa existam de fato. Em uma parte remota da China, tem algumas formações bizarras semelhantes a dutos, conhecidas como dutos de Baigong. Um explorador local as encontrou em 1996, saindo do Monte Baigong e ao longo das margens do Lago Toson, nas proximidades. Algumas pessoas pensaram que elas eram obra de antigos visitantes de outros planetas. Quando amostras do material do tubo foram testadas, elas continham principalmente minerais comuns, mas havia uma misteriosa porcentagem de 8% de material desconhecido. Testes especiais revelaram que esses tubos já existiam antes dos seres humanos. Mais tarde, geólogos chineses visitaram o local e sugeriram que esses tubos foram formados naturalmente ao longo do tempo. Poderia ser sedimento acumulado nas fissuras da terra, ou até mesmo raízes de árvores fossilizadas do passado exuberante da área, mas não se tem certeza. Existe uma misteriosa cabeça de terracota no México com um nome difícil de pronunciar, descoberta nos anos 30 durante uma escavação para um enterro. Essa cabeça se parecia muito com estátuas romanas sofisticadas, por isso não estava claro o que ela estava fazendo no México. Por alguma razão, o descobridor a manteve em segredo por várias décadas. A cabeça foi encontrada em uma pirâmide de 3 andares, a cerca de 64 quilômetros da cidade do México, junto com ouro, cobre e cerâmica. Alguns argumentam que se essa cabeça realmente tivesse muitos séculos de idade, isso pode significar que os romanos ou alguma outra civilização chegaram à Mesoamérica antes de Colombo. Há também teorias de viagens à deriva que mencionam um naufrágio após o qual alguns artefatos e sobreviventes chegaram à Terra. Alguns sugerem que essa cabeça de estatueta foi um pequeno souvenir trazido pelos vikings.
mas não há nenhuma prova arqueológica sólida de que os vikings tenham conhecido o povo da Mesoamérica. Há alguns artefatos circulando por aí, mas nenhum deles foi carimbado como evidência inegável de contato pré-colombiano. Portanto, o mistério de como essa cabeça foi parar onde chegou continua sem solução. Ao cavar uma vala ao longo de um rio na Romênia, os trabalhadores encontraram uma cunha, que agora é famosa como a cunha de alumínio de Aiud, ou o objeto de Aiud. Bem ao lado dela havia alguns ossos de mastodonte. Esses parentes distantes dos elefantes viveram há 11 mil anos, portanto a cunha provavelmente tem a mesma idade. O mais legal é que ela é feita de alumínio, um metal que só foi descoberto no século XVIII. Esse material requer muito calor para ser produzido. A cunha também está coberta por uma espessa camada de óxido que está lá há centenas de anos. Algumas pessoas acreditam que essa cunha deve ter caído aqui de uma nave espacial de algum outro planeta. Alguns cientistas acham que tudo isso é uma farsa, e outros supõem que pode ser um objeto feito pelo homem com um propósito desconhecido. Vamos supor que outra espécie, seja ela humanoide ou semelhante a um golfinho, possa ter existido há milhões de anos. Como encontraremos seus vestígios? Houve um episódio de Doctor Who sobre uma civilização industrial não humana na Terra que existiu muito antes de nós. Esses répteis, chamados de silurianos, foram forçados a se aprofundar no subsolo devido a um aumento catastrófico das temperaturas na Terra. E lá eles prosperaram por séculos. Isso inspirou os cientistas a criar a chamada hipótese siluriana. Se houve uma civilização avançada antes de nós, deveríamos encontrar seus vestígios em algum lugar. Bem, vamos tentar. O climatologista Gavin Schmidt e o astrofísico Adam Frank decidiram se aprofundar no assunto. Assim como nós, qualquer civilização tecnologicamente avançada estaria sedenta por energia. Assim, eles procuram efeitos globais que deixariam uma marca generalizada. Por exemplo, indícios de processos industriais em larga escala, como usinas e fábricas, e suas sobras. Depois vem a questão de quanto tempo essas civilizações durariam. Se elas existiram por muito tempo, devemos procurar sinais de longa duração, como resíduos da queima de combustíveis fósseis, extinções em massa, produtos químicos sintéticos não encontrados na natureza e até mesmo traços de fissão nuclear. Basicamente, deveríamos procurar os mesmos tipos de coisas que os humanos estão deixando para trás atualmente como evidência de nossas atividades. Infelizmente, essa evidência não é tão fácil de encontrar. Vamos imaginar um cenário inquietante. Se a humanidade desaparecesse de repente, embora pareça que tenhamos deixado muitas mudanças em nosso planeta, a civilização futura, daqui a milhões de anos, teria dificuldade para encontrar qualquer vestígio de nossa existência. Por quê? Bem, nosso planeta existe há 4,5 bilhões de anos. A vida complexa na Terra existe há mais de 400 milhões de anos. Comparado a isso, nosso período industrial durou apenas cerca de 300 anos e ainda não deixamos nenhum rastro significativo. Nosso registro da história da Terra está cheio de lacunas, especialmente quanto mais para trás se olha. O registro fóssil captura apenas algumas coisas, sendo muito seletivo e incompleto. Em média, surge um fóssil a cada 10 mil anos, e as pegadas de dinossauros são ainda mais raras. As montanhas sobem, os oceanos mudam, e as placas tectônicas podem facilmente apagar as evidências de civilizações inteiras. Depois de alguns milhões de anos, é provável que todos os sinais físicos de uma civilização desapareçam. Para encontrar pelo menos alguma coisa, temos que procurar coisas como padrões estranhos de sedimentos ou proporções isotópicas incomuns. Além disso, os fósseis se formam principalmente na água, o que nos deixa no escuro em relação a criaturas terrestres ou nas selvas. Portanto, mesmo que houvesse uma sociedade tecnologicamente avançada milhões de anos no passado, e mesmo que ela fosse muito mais avançada do que nós, poderíamos ter dificuldade para encontrar qualquer indício de sua existência. Frank e Schmidt tentaram entender como poderíamos esperar encontrar sinais deles. A descoberta de cidades reais seria a prova definitiva de uma civilização no estilo siluriano na Terra. Mas Adam Frank não é muito otimista. Mesmo agora, nossas cidades cobrem menos de 3% da superfície, o que torna fácil deixar passar ruínas de cidades antigas. A sobrevivência de uma cidade ao longo de dezenas de milhões de anos depende do fato de a Terra ao seu redor estar afundando, ficando presa em uma rocha ou subindo, sendo desgastada pela chuva e pelo vento. Portanto, lugares como o French Quarter em Nova Orleans podem ter mais chances de entrar no registro geológico do que, por exemplo, Haight-Ashbury em São Francisco. Quando se trata de encontrar artefatos, as chances também são bem pequenas. Nenhum iPhone pré-histórico sobreviveria a milhões de anos, com vidro sofisticado ou não.
Encontrar seus restos fossilizados pode ser um pouco mais promissor, mas ainda assim é complicado. Considerando que os seres humanos modernos só existem há cerca de 100 mil anos, é bem possível que deixemos passar qualquer vestígio de uma espécie avançada anterior. Mas há uma coisa, podemos encontrar seus vestígios nas rochas. Nossa atual era caótica pode deixar uma marca distinta na história geológica da Terra, especialmente porque estamos basicamente vivenciando o segundo ponto do PETM. Assim, eles tentam observar as mudanças no ciclo do carbono. Os seres humanos têm liberado muito carbono fácil desde o século XVIII. Isso deixa uma marca especial na proporção de isótopos de carbono, como uma assinatura que mostra a diferença entre o carbono em seres vivos, como conchas, e o carbono em rochas vulcânicas sem vida. Os cientistas também procuram sinais na forma como os sedimentos estão dispostos. Grandes deltas costeiros podem significar que havia rios maiores criados por pessoas dessa civilização hipotética. Traços de nitrogênio podem sugerir uma agricultura em grande escala, onde se usava muito fertilizante. Picos nos níveis de metal no sedimento podem significar o escoamento de indústrias pesadas. É claro que uma única descoberta como essa não nos diria nada. Schmidt diz que o segredo é procurar vários sinais juntos. Sem artefatos claros, a singularidade de um evento pode aparecer em várias pistas, em vez de um conjunto de mudanças ligadas a uma única causa. Em uma busca por pistas no estilo siluriano, os cientistas decidiram até mesmo verificar a Lua. Alguns astrônomos acham surpreendente que ninguém tenha pesquisado isso antes. Eles até brincaram com a possibilidade de os dinossauros construírem foguetes e deixarem rastros na Lua ou em outros corpos celestes. Esses astrônomos acreditam que os planetas semelhantes à Terra tendem a apagar os sinais de civilizações em suas superfícies. Por isso, eles estão explorando a noção selvagem de que esses seres podem ter sido viajantes espaciais. Nesse caso, os vestígios de sua tecnologia, conhecidos como tecnoassinaturas, poderiam estar à espreita não apenas em nossa Lua, mas também em asteroides. Ou até mesmo enterrados em Marte. Lá elas podem perdurar por milhões ou até bilhões de anos. Infelizmente, até o momento, apesar de investigarem os últimos 380 milhões de anos e examinarem todos os eventos suspeitos, os pesquisadores não encontraram uma correspondência clara para uma civilização tecnológica. No entanto, eles não desistem. Frank pede mais investigações. Por exemplo, poderíamos estudar como os produtos químicos industriais modernos permanecem nos sedimentos oceânicos. Ele acredita que isso poderia nos ajudar a identificar traços químicos semelhantes na história da Terra. Se não há rastros, por que nos damos ao trabalho de encontrar algo assim? Essa pesquisa é baseada nos artigos recentes de Schmidt e Frank. Eles estavam se aprofundando no Antropoceno. É a época proposta, dominada pelas atividades humanas na Terra. Ela está repleta dessas coisas chamadas hipertermais. São eventos pré-históricos em que as temperaturas na Terra aumentaram drasticamente em um período relativamente curto. São como ondas de calor extremas do passado. Um ótimo exemplo disso é o máximo térmico do Paleoceno-Eoceno, ou PETM. Esse fenômeno ocorreu há cerca de 55 milhões de anos e registrou um rápido aumento nas temperaturas globais. Em 200 mil anos, a temperatura média da Terra saltou de cerca de menos 12,8 para menos 10 graus Celsius. Estudamos esses hipertermais para entender como eles ocorreram, por causas naturais ou atividades humanas. Portanto, esses hipertermais provocam a gênese da pesquisa de Frank Schmidt. Para estudá-los, os cientistas começaram a examinar os sinais químicos e os traçadores deixados nas rochas. Ao fazer isso, Schmidt e Frank descobriram alguns paralelos assustadores entre todos os problemas climáticos que temos hoje e períodos passados de mudanças rápidas de temperatura. Há uma grande semelhança entre o PETM e outros eventos hipertérmicos. Portanto, todo esse trabalho não se trata apenas de resolver um mistério histórico. Compreender nosso impacto sobre o meio ambiente pode nos orientar a encontrar melhores maneiras de viver em harmonia com o planeta e evitar que nos tornemos uma espécie esquecida no futuro. Nossa Via Láctea está repleta de planetas que poderiam ser ideais para a vida, mas não sabemos se há outras civilizações por aí. A Terra é o único lugar que conhecemos com seres vivos. Há cerca de 200 anos, as pessoas se perguntavam se poderia haver uma civilização em Marte. Naquela época, essa era uma pergunta real. Mas, quando recebemos fotos de sondas espaciais, decidimos que não havia nenhuma evidência disso, e essa ideia ficou gravada em nossas mentes. Agora, nem sequer é considerado um tópico válido para a ciência séria. É visto como algo bobo, mas ninguém estabeleceu limites claros sobre o que poderia ter acontecido em nosso próprio planeta há muito tempo.
Portanto, mesmo que não haja provas, não devemos descartar a possibilidade. Não se esqueça de que a humanidade levou um tempo para reconhecer os dinossauros. Talvez os silurianos estejam apenas esperando pacientemente pela sua hora. Você já ouviu falar de Göbekli Tepe? É um local antigo na Turquia que literalmente fez os historiadores reescreverem os livros de história. Há mais de 11 mil anos, um grupo de humanos pré-históricos criou uma obra-prima enigmática que é ainda mais antiga que Stonehenge. Antes da sua descoberta, os arqueólogos acreditavam que as pessoas não conheciam o ferro e não eram boas em fazer cerâmica. Eles tinham certeza de que a vida sedentária só surgiu com a necessidade da agricultura. Mas Göbekli Tepe mudou essa crença. O local revelou ter sido o templo que abriu o caminho para uma vida sedentária e não a agricultura. Até essa descoberta, os pesquisadores acreditavam que a agricultura era o catalisador da vida sedentária. Conheça o professor Schmidt, o cara cujas descobertas mudaram essa teoria. Ele conseguiu provar que as comunidades de caçadores-coletores lançaram as bases desse modo de vida. Na década de 1960, outros arqueólogos visitaram a área, mas erraram totalmente o alvo. Enquanto pesquisavam na região, se depararam com uma colina com placas de calcário espalhadas e concluíram que se tratava apenas de um antigo cemitério da época medieval. Mal sabiam eles que haviam muito mais a ser descoberto. Em 1994, Schmidt embarcou em sua própria pesquisa de sítios pré-históricos na área. Surpresa! Ele percebeu imediatamente que havia descoberto algo realmente extraordinário. Diferentemente dos platôs planos e estéreis das proximidades, Göbekli Tepe tinha um topo suavemente arredondado, erguendo-se 15 metros acima da paisagem circundante. Curiosamente, a tradução do nome desse lugar é Monte com Umbigo. Schmidt tinha certeza de que somente humanos poderiam ter feito algo assim. Aqueles pedaços de calcário quebrados que foram confundidos com lápides acabaram se mostrando muito mais interessantes. Foi como tropeçar em um tesouro escondido. As peças adquiriram um significado totalmente novo, e Schmidt e sua equipe estavam prestes a mergulhar nos segredos que aguardavam sob a superfície. Para sua surpresa, eles não encontraram vestígios de um assentamento, nenhuma lareira para cozinhar, nenhuma casa e nenhuma daquelas adoráveis figuras de barro comumente encontradas em locais próximos de idade semelhante. No entanto, eles descobriram que aqueles povos antigos usavam ferramentas como martelos de pedra. Então, Schmidt e sua equipe uniram esforços e tentaram adivinhar a idade das estruturas de pedra de Göbekli Tepe. Sua estimativa foi apoiada por uma datação limitada por carbono feita diretamente no local. As vibrações antigas desse lugar estavam finalmente começando a fazer sentido. Era como um quebra-cabeça que aos poucos ia se encaixando. Você pode pensar que naquela época as pessoas não tinham ferramentas especiais para criar algo tão legal quanto o Göbekli Tepe. Não é verdade. Na verdade, esses povos pré-históricos usavam ferramentas de pedra em vez de cinzéis de metal sofisticados. Eles também eram hábeis em lascar calcário mais macio e criar pilares no próprio local. Em seguida, carregavam os pilares por uma curta distância até o cume e os colocavam na vertical. Quando os anéis de pedra estavam completos, os cobriam com camadas de terra. Com o tempo, acrescentavam novos anéis e pronto, você tem uma colina legal para impressionar as pessoas no futuro. Durante o primeiro ano de escavação, a equipe analisou 15 mil peças de ossos de animais selvagens. Esses povos não tinham animais de estimação nem cultivavam seus próprios alimentos. Eles caçavam animais selvagens para suas refeições, mas as coisas estavam prestes a mudar porque o local tinha tudo o que eles precisavam para começar a cultivar. Os cientistas dizem que eles tinham ovelhas e grãos selvagens que poderiam ser domesticados. E adivinhe só, a apenas 10 quilômetros de distância, geneticistas encontraram evidências das mais antigas linhagens de trigo domesticadas do mundo em uma aldeia pré-histórica. Essas descobertas surpreendentes mudaram completamente a forma como vemos a civilização. No passado, os especialistas acreditavam que as pessoas precisavam aprender a cultivar e a se estabelecer em um local antes de construir templos e desenvolver sociedades complexas. Mas veja só, a pesquisa de Schmidt vira essa ideia de cabeça para baixo, afirmando que o incrível esforço empregado na construção dessas estruturas surpreendentes, na verdade, preparou o terreno para o desenvolvimento de sociedades avançadas.
Isso significa que as mudanças sociais e culturais ocorreram antes da agricultura. Schmidt tem uma hipótese fascinante sobre Göbekli Tepe. Ele acha que poderia ter sido um local de sepultamento especial onde as pessoas deixavam seus entes queridos. E aqui está a reviravolta. O local de sepultamento era adornado com estátuas e símbolos sofisticados que representavam divindades do reino espiritual. A ideia de que Göbekli Tepe poderia ter servido como um local sagrado acrescenta outra camada de complexidade à história toda. Embora o verdadeiro propósito do local possa permanecer indefinido, as percepções de Schmidt nos convidam a considerar a profunda interação entre a vida e a vida após a morte e a profunda reverência que as antigas sociedades de caçadores-coletores podem ter tido por seus ancestrais falecidos. Agora vamos falar sobre as estrelas do show, as hipnotizantes colunas em forma de T que dominam Göbekli Tepe. Essas estruturas misteriosas variam de 3 a 6 metros de altura e provavelmente representam figuras humanas estilizadas. Mas uma figura se destaca das demais: o relevo tridimensional de um leão. Essa representação realmente desperta a nossa imaginação, porque ele sugere a possibilidade de que os leões tenham vagado pela Anatólia durante o período neolítico. Essas pedras estão dispostas em círculos e colocadas em covas retangulares. Cada círculo tem uma configuração semelhante, 2 grandes pilares em forma de T no centro, cercados por pilares um pouco menores voltados para dentro. Isso sim é um arranjo elegante. Esses pilares imponentes atingem a impressionante altura de 16 pés e pesam entre 7 e 10 toneladas. Alguns pilares são simples e singelos, enquanto outros são como obras de arte com entalhes intrincados. Raposas, escorpiões e abutres ganham vida, rastejando e se contorcendo nas laterais dos pilares. Mas não são apenas animais retratados nessas pedras. Alguns pilares têm formas abstratas representando seres humanos e até mesmo pequenas esculturas de itens de vestuário. Algum deles tem até cintos. Mas tem um pilar que se destaca dos demais como uma estrela do rock. Esse pilar de pedra super antigo sugere que um cometa se chocou com a Terra. Isso aconteceu durante um período gélido que durou cerca de 1000 anos. Estudos anteriores que examinaram núcleos de gelo da Groenlândia sugeriram essa teoria do cometa, mas agora as esculturas em Göbekli Tepe provam que ela está certa. Os entalhes nos pilares são como uma história em quadrinhos histórica. Eles mostram até mesmo uma figura humana sem cabeça. Os pesquisadores inseriram as imagens em um computador e descobriram suas conexões com constelações, indicando que esse templo pode ter sido um antigo observatório. É como se nossos ancestrais estivessem tentando documentar esse evento cataclísmico da sua própria maneira. Os arqueólogos têm escavado e pesquisado Göbekli Tepe desde meados dos anos 90, descascando camadas da história e nos proporcionando uma compreensão mais profunda da intrincada relação entre vários elementos. Eles não têm planos de interromper todo o processo por mais 150 anos. Quem sabe o que mais encontrarão? Veja bem, Göbekli Tepe foi rotulado apenas como um local de rituais, sem sinais de atividades domésticas. Fomos levados a acreditar que a ausência de água significava que o local não poderia abrigar comunidades semi-sedentárias. Mas os cientistas acreditam que é hora de mudar as coisas e ver Göbekli Tepe com novos olhos. É hora de questionar o que acreditávamos antes e usar novas evidências e diferentes formas de pensar. Por exemplo, pode ter havido um grupo de pessoas vivendo na área, que não ficava no mesmo lugar o tempo todo. Uma espécie de nomadismo, mas eles ainda tinham sua própria civilização vivendo na área de forma semi-sedentária. Göbekli Tepe não é apenas o lar de um único templo, mas de uma impressionante coleção de mais de 20 estruturas antigas. À medida que os arqueólogos se aventuram nas profundezas dessa maravilha, estão desvendando seu design único, com 2 pontos focais proeminentes no centro de cada estabelecimento, complementados por estruturas menores e paredes divisórias. O que é ainda mais surpreendente é que nessa área há mais de 200 obeliscos, que são monumentos estreitos e afilados. Ouça isso! Tecnologia Neandertal de fibra. Não estou brincando. O conceito é real. Em 2020, uma equipe de cientistas publicou um artigo que redefiniu a maneira como víamos nossos ancestrais mais próximos. Uma descoberta na França mudou a arqueologia para sempre. E não foi a primeira vez que algo assim aconteceu. Mas deixa eu começar do início. Neandertais.
Durante muito tempo, eles se encaixaram na imagem do típico homem das cavernas. Se agora você está pensando em alguém como Fred Flintstone, não está muito errado. Qual foi o motivo por trás desse estereótipo? Quando começamos a acreditar que os Neandertais não eram as ferramentas mais brilhantes no galpão da evolução? Isso vem de William King, um geólogo britânico do século XIX. Ele foi o homem que deu nome aos Neandertais. Com base nos ossos que encontrou, declarou que a espécie não era inteligente, e essa imagem ficou durante séculos. Mas um pedaço de barbante com menos de 1 centímetro de comprimento mudou tudo. Um pequeno vale de rio seco, Abre do Maras, foi o local da grande descoberta. Os arqueólogos desenterraram um fragmento de cordão ao lado de uma ferramenta de pedra. Essas fibras torcidas poderiam ter sido usadas para tudo, desde a confecção de roupas até redes de pesca. Na pré-história, essa era uma tecnologia avançada e os Neandertais parecem tê-la dominado. Os cientistas já sabiam que esses primeiros humanos fabricavam alcatrão com casca de bétula e que produziam contas de concha. Há até mesmo evidências de arte neandertal. Definitivamente, eles não eram primitivos. A seção de barbante e achados semelhantes estão mudando a forma como percebemos nossos ancestrais. O mundo da arqueologia está em constante mudança. Veja as pirâmides do Egito, por exemplo. Acontece que elas não foram realmente construídas por um exército de pessoas que o faraó fez trabalhar até desmaiar. Heródoto, o famoso historiador grego, foi o homem que deu início à confusão. Ele afirmou em 500 a.C. que 100.000 homens participaram da construção da Grande Pirâmide de Gizé, mas não mencionou quem eram eles e por que estavam erguendo as pirâmides. Foi assim que o mito começou. Enormes placas de pedra puxadas por humanos, conduzidas por um capataz com um chicote. Mas os egiptólogos discordam. Esses são os cientistas que estudam a cultura do Antigo Egito. Muito recentemente, em 1988, eles descobriram uma vila de trabalhadores que contava uma história diferente. Sim, havia evidências de trabalho árduo nos ossos dos trabalhadores, mas o setor de construção é exigente até hoje. Foram necessários quase 6 anos e 12.000 pessoas para concluir o edifício mais alto do mundo, o Burj Khalifa. De volta ao Egito, 3 vezes mais operários terminaram a Grande Pirâmide de Gizé em cerca de 2 décadas. Um feito impressionante da engenharia antiga, você não concorda? Os superiores cuidavam bem dos egípcios que construíram as pirâmides. Sua dieta era rica em proteínas. Eles tinham assistência médica e recebiam salários adequados. De fato, viviam melhor do que a população não trabalhadora e moravam com suas famílias perto do local das obras. Arqueólogos sabem de tudo isso porque descobriram padarias e dormitórios com potes de pão e outras guloseimas. Parece que os faraós eram bons empregadores afinal, e o mercado de trabalho não era tão ruim assim. Eles também mantinham registros detalhados da obra em papiro, com hieróglifos. Você e eu não teríamos a menor chance de ler essas letras que se assemelham a imagens. Os egiptólogos tinham o mesmo problema. Por mais de 1 milênio, ninguém havia usado esse tipo de fonte. E não é como se houvesse um dicionário português egípcio antigo que você pudesse abrir e encontrar o significado das palavras. Mas tudo isso mudou em 1822. Algumas décadas antes, os franceses encontraram uma placa quebrada de granito preto. A pedra continha um texto em 3 escritas: grego antigo, hieróglifos egípcios e demótico. A última era também a língua egípcia, mas em uma escrita simplificada. Os cientistas dataram o texto como de 196 a.C. O conteúdo é uma proclamação religiosa. Um filólogo e orientalista francês, Jean-François Champollion, foi o primeiro a decifrar o código. Veja, as pessoas não se esqueceram das letras gregas antigas. O francês conseguiu combinar essas com as da escrita egípcia. E pronto, finalmente conseguimos ler os hieróglifos. O nome do pedaço de granito que tornou tudo isso possível foi Pedra de Roseta. A importância de sua descoberta foi além da arqueologia. Ela representa um achado que ajuda as pessoas a entender um enigma que as intriga há muito tempo. Há jogos semelhantes. Um símbolo é anexado a uma determinada mensagem. Em seguida, você precisa decodificá-la substituindo o símbolo por uma letra correspondente. Em poucas palavras, isso é o que os cientistas fizeram com a Pedra de Roseta há mais de 2 séculos, mas em uma escala muito, muito maior. Você sabe qual é o idioma mais antigo decifrado na Europa? Ele tem um nome nada atraente, Linear B. Essa escrita pertence à língua grega micênica e é anterior ao alfabeto grego antigo em vários séculos.
Você pode facilmente adivinhar de qual escrita ela é descendente. Claro, linear A. O povo de Creta usou a linear B há mais de 1000 anos, entre 1340 e 1190 a.C. Durante o final da Idade do Bronze, a civilização grega que a utilizava desapareceu. Não havia ninguém que pudesse ler a linear B. E, o que é mais importante, ninguém sabia que ela existia. Isso estava prestes a mudar nos primeiros anos do século XX. Um arqueólogo britânico chamado Arthur Evans escavou um vasto complexo palaciano na cidade de Knossos, em Creta, na Grécia. Esse era o centro da cultura minoica que criou a enigmática escrita. O palácio contava com cerca de 1.300 cômodos. Havia pinturas coloridas de golfinhos, grifos e touros. Tudo isso cativou a imaginação dos arqueólogos. Mas sua maior descoberta passou despercebida em um primeiro momento. Milhares de placas de argila cozida. O incêndio que derrubou o palácio ajudou a preservá-las. No entanto, era impossível decifrá-las. Elas estavam escritas em um idioma desconhecido. A comunidade científica teve que esperar por mais de meio século até que Michael Ventures entendesse o código. Ele era um arquiteto e criptógrafo inglês e estudou grego e latim. Enquanto assistia à palestra do famoso arqueólogo Arthur Evans, o jovem decidiu resolver o quebra-cabeça da língua linear B de uma vez por todas. Ele conseguiu fazer isso em 1952. Uma das descobertas mais surpreendentes de Ventures foi que a escrita era uma forma arcaica do grego, mas a criptologia ainda não resolveu o código do linear A. Esse sistema de escrita continuará sendo um mistério até que apareça um jovem motivado como Michael Ventures. Não seria necessário ser um arqueólogo profissional. Basil Brown certamente não era um deles. No entanto, em 1939, ele descobriu a mais rica tumba do início da Idade Média na Europa. Tudo aconteceu em Sutton Hoo, no sudeste da Inglaterra. Essa não era uma tumba comum feita de pedra. Era um navio em tamanho real, com 3 vezes o comprimento de um ônibus de 2 andares de Londres. E isso não é tudo. Além de seu objetivo principal, o navio estava repleto de riquezas. Taças suspensas de luxo, vasos para banquetes, acessórios de vestuário dourados e tecidos luxuosos foram apenas alguns dos tesouros encontrados. Os arqueólogos também ficaram impressionados com os objetos de prata da distante Bizâncio. Você provavelmente conhece essa cidade como Istambul, na Turquia. Mesmo em nossa época, ela fica a vários dias de carro de Sutton Hoo. Imagine quanto tempo e dinheiro custava importar um prato de prata no século VIII. Foi quando o navio afundou, de acordo com os arqueólogos. Os ingleses não poderiam ter feito isso. Naquela época, não havia Inglaterra. As pessoas que viviam nas ilhas britânicas naquele tempo eram os anglo-saxões. Talvez o navio dos Montes de Grama em Suffolk tenha pertencido a um de seus reis? Nunca saberemos. O solo ácido do local acabou com qualquer possível evidência, ou ninguém se deitou ali antes. Poderia ter sido um cenotáfio, que é um monumento construído para homenagear uma pessoa importante. Os arqueólogos ainda não têm uma resposta definitiva. Mas o que eles encontraram em Sutton Hoo lança luz sobre a Idade das Trevas. Antes da descoberta do navio, pouco se sabia sobre o que estava acontecendo na Grã-Bretanha após a partida dos romanos. Agora, a imagem da sociedade anglo-saxônica primitiva ficou muito mais clara. Talvez o solo inglês seja o local do próximo grande achado na arqueologia. Você sabe como é? Com o passar dos anos, o conhecimento comum desaparece mais rápido do que você consegue dizer para que serve essa coisa. Pense só, nossos netos provavelmente estarão se perguntando sobre os botões de nossos telefones antigos. Portanto, não é de admirar que alguns artefatos do passado também tenham nos deixado perplexos. Dê uma olhada neste objeto estranho. Algum palpite sobre o que ele é? Um instrumento musical, um brinquedo ou talvez algo de outro mundo? Não sei, e nem mesmo os especialistas têm uma resposta exata. Esse pequenino é um dodecaedro romano, descoberto por alguns arqueólogos amadores perto de Lincoln, na Inglaterra. Ele tem o formato de um punho e é feito de uma mistura de metais. Quanto à finalidade dessa coisa, essa é a pergunta de 1 milhão. Supostamente esses tipos estavam na moda no norte da Gália e na Alemanha romana, de acordo com alguns mapas antigos. Dodecaedros semelhantes apareceram na Europa, na Grã-Bretanha e até mesmo ao longo da rota marítima da seda, no sudeste da Ásia. A trama se complica à medida que mais e mais desses dodecaedros aparecem. Alguns tinham cera em seu interior, levando os cientistas a pensar que eram castiçais.
Outros acham que eles podem ter sido usados como luvas de tricô, já que nenhum foi encontrado em regiões mais quentes. Há até mesmo um encontrado em Genebra com os signos do zodíaco gravados, o que despertou algumas teorias sobre adivinhação. E uma nova descoberta deixou todo mundo de queixo caído. Seria esse algum tipo de ferramenta sagrada para os romanos? Quem sabe, talvez seja a primeira ferramenta múltipla de todos os tempos, inventada muito antes dos canivetes suíços. As bolas de pedra esculpidas da Escócia são outro mistério histórico. Elas provavelmente datam do período neolítico tardio e são de vários tipos, de arenito a granito. Todos têm aproximadamente o mesmo tamanho e apresentam padrões intrincados e uniformemente espaçados de saliências ou botões circulares. A maioria desses designs tem 6 saliências, mas o número pode variar de 3 a 160. Algumas dessas bolas são trabalhadas com mais habilidade do que outras, e algumas têm até decorações extras. Há mais de 400 bolas de pedra esculpidas encontradas principalmente na Escócia, embora algumas tenham aparecido no norte da Inglaterra e na Irlanda. Essas bolas de pedra raramente mostram sinais de danos ou uso, e não há pistas que indiquem sua função. A maioria dos especialistas acredita que elas não eram ferramentas práticas, mas tinham alguma importância simbólica ou social, provavelmente um sinal de poder ou prestígio em suas comunidades. Os tambores de Folkton são 3 cilindros de pedra do Neolítico Britânico, descobertos no final do século XIX em um túmulo em East Yorkshire. Nada semelhante foi encontrado em nenhum outro lugar das Ilhas Britânicas em qualquer período pré-histórico. Cada tambor é decorado com desenhos exclusivos que cobrem as laterais e os topos abobadados. As decorações são, em sua maioria, geométricas, dispostas em painéis com rostos humanos estilizados aparecendo em 2 dos tambores. Estudos recentes dos artefatos usando novas tecnologias mostraram que os desenhos foram esculpidos e reesculpidos ao longo do tempo. Uma equipe de especialistas também analisou a composição dos tambores e descobriu que eles foram feitos de giz local. No final da Idade do Bronze na Europa, muito antes de as moedas se tornarem comuns, objetos de metal finamente trabalhados serviam como riqueza portátil e símbolos de alto status. Em toda a Europa, os arqueólogos encontraram todos os tipos de artefatos, desde adornos de ouro usados pelas elites até grandes caldeirões de bronze usados em festas. Anéis de ouro lindamente decorados descobertos no país de Gales estão entre esses itens. Eles são conhecidos como anéis de fechadura e podem ter sido usados para prender o cabelo. Agora eles estão achatados depois de passar quase 3.000 anos embaixo da terra. Eles costumavam ter aberturas em forma de cone em cada extremidade e foram encontrados em momentos diferentes, mas provavelmente foram usados como um par e enterrados juntos em um único tesouro. Outros artefatos romanos feitos de liga de cobre foram inicialmente catalogados como pingentes de luneta, mas durante um reexame recente, os especialistas descobriram que esses itens eram, na verdade, pequenos conjuntos de almofariz e pilão, conhecidos como moedores de cosméticos. Eles eram usados para moer minerais para maquiagem e foram projetados especificamente para aplicar delineador e sombras nos olhos. Eles eram confundidos com pingentes por causa dos laços que permitiam que fossem carregados em um cordão. Esses conjuntos de cosméticos do primeiro século da era atual eram exclusivos da Grã-Bretanha. Eles comprovam a influência de cosméticos importados e tendências de beleza das províncias mediterrâneas e romanas, incluindo o Egito. O cubo de Salzburgo, também conhecido como ferro de Wolfsfeld, foi descoberto no final do século XIX na Áustria. Na verdade, ele não se parece com um cubo, mas com um objeto arredondado com 2 lados planos. No meio, ele tem uma ranhura e a superfície é coberta por buracos e crateras. Trabalhadores encontraram acidentalmente esse artefato quando explodiram um pedaço de carvão. Acredita-se que a camada de carvão de onde ele veio tenha mais de 60 milhões de anos. O cubo de Salzburgo circulou entre museus, desapareceu misteriosamente no início do século XX e depois voltou a aparecer. Alguns pesquisadores pensaram que se tratava de um porta-velas da era vitoriana, mas ninguém ainda sabe a verdadeira história do cubo ou sua localização atual. Arqueólogos descobriram um achado histórico incrível no Paquistão, uma esfinge antiga. A região onde ela foi encontrada já foi um centro movimentado da antiga civilização do Vale do Indo. Ela tinha um planejamento urbano avançado, arte intrincada e sistemas de drenagem sofisticados. A descoberta da antiga esfinge é um bom exemplo de sua arte progressista. Todos nós conhecemos a grande esfinge de Gizé, mas qual era o significado da esfinge na cultura do Vale do Indo?
A esfinge tem desenhos e esculturas que mostram cenas de suas atividades diárias, o que significa que ela pode ter tido uma função mais complexa do que um símbolo de poder ou de guardiã. Ela poderia representar um equilíbrio entre os seres humanos e a natureza, ou até mesmo uma divindade associada à agricultura. Arica, no Chile, fica nas dunas de areia do deserto de Atacama, conhecido como o deserto mais seco do mundo. Muito antes de essa cidade costeira ser construída no século XVI, o povo Chinchorro já habitava essa região. Os arqueólogos encontraram centenas de suas múmias. A datação por radiocarbono mostrou que essas múmias têm mais de 7.000 anos de idade, o que as torna 2.000 anos mais velhas do que as famosas múmias egípcias. Os Chinchorro usavam técnicas especiais para preservar as múmias, não confiando apenas no clima seco. E, ao contrário dos egípcios, eles não faziam isso apenas para os membros da elite de sua sociedade, mas para todos, independentemente da idade ou do status que tivessem. A população local que vive em Arica agora está tão acostumada a encontrar múmias em seus quintais que não se sentem estranha por viver entre elas. No inverno de 1850, uma forte tempestade com marés muito altas atingiu a costa oeste de Orkney, na Escócia. O vento e as ondas arrancaram a grama que cobria um monte e revelaram estruturas construídas com pedras embaixo. Um antiquário local decidiu escavar o vilarejo que ele acreditava ser da Idade do Ferro. Ele conseguiu desenterrar os restos de 4 casas e muitos artefatos de 2 vilarejos. As vilas haviam sido enterradas sob a areia, portanto tudo estava muito bem preservado. A datação por carbono ainda não existia naquela época, por isso era difícil dizer a idade exata das aldeias. Quase um século depois, com a nova tecnologia, os pesquisadores finalmente conseguiram dizer que o local era realmente do período neolítico. Ainda é possível ver cômodas de pedra e camas box nas casas pré-históricas. Arqueólogos e historiadores que trabalham com o famoso exército de terracota acham que ele pode ter sido inspirado ou modelado em esculturas gregas antigas. Isso significaria que houve um contato cultural entre o Oriente e o Ocidente muito antes do que pensávamos, muito antes da rota comercial da Rota da Seda. Provavelmente houve influência ocidental na China durante a era de seu primeiro imperador, que assumiu o trono em 246 antes da era atual. Antes dessa época, a China não tinha uma tradição de construir esculturas em tamanho real. Os primeiros soldados de terracota eram muito menores, com menos de 25 centímetros de altura. Os artistas gregos podem até ter estado presentes para treinar os escultores chineses. Se alguém finalmente inventar a viagem no tempo e você embarcar em uma viagem ao passado, não reconhecerá muitas das coisas que conhece e ama hoje. A Estátua da Liberdade e as pirâmides egípcias, alguns aparelhos básicos, como o controle remoto e o laptop, e até mesmo o milho que você come no almoço, mudaram para além do reconhecimento. Quando as pirâmides foram originalmente construídas no Antigo Egito, em Gizé e em outros lugares, elas não pareciam nem um pouco marrom-arenosas. Todas elas eram cobertas por calcário branco. Se você as visse sob o sol quente da África, teria que desviar o olhar, pois eram muito lisas e brilhantes. Os construtores usaram cerca de 6 milhões de toneladas desse material somente para a Grande Pirâmide de Gizé. Ela é a maior que você ainda pode ver em sua viagem ao Egito. As regras locais eram bastante parcimoniosas e reutilizavam algumas das pedras de revestimento em outros projetos de construção. Um grande terremoto no século XIV também soltou algumas das pedras. Portanto, você não verá muito calcário, mas parte dele ainda está lá, no topo da pirâmide de Khafre, em Gizé. Parece que ela tem um segundo pico em cima do primeiro. Nos tempos antigos, todas as pirâmides costumavam ter pedras de cobertura chamadas pyramidions, cobertas com uma mistura de ouro e prata. A maioria delas se perdeu ao longo dos séculos, mas você ainda pode ver algumas em museus. Elas mostram imagens de divindades egípcias. As pirâmides provavelmente foram modeladas com base em uma pedra pontiaguda sagrada, a Benben. Ela representava os raios do sol. Agora, levantar pedras pesadas não era tão simples sem a tecnologia que temos hoje. Acho que você concordará comigo se ajudou seus amigos a se mudarem pelo menos uma vez e eles te fizeram carregar o sofá. Mas os egípcios inteligentes do passado pensaram nisso e escolheram o formato de pirâmide. Ele permite que o peso seja distribuído uniformemente por toda a estrutura. A Estátua da Liberdade também passou por uma grande reforma desde que foi inaugurada em 1886. Acredite ou não, ela costumava ser de cor marrom brilhante, como uma moeda de 1 centavo. 20 anos depois, mudou sua cor para verde. Não
Não se tratava de uma declaração de moda, mas de uma reação química. A estátua é coberta por centenas de finas folhas de cobre. Quando o cobre reage com o ar, ele forma naturalmente uma camada protetora chamada verdete. Essa camada protege o que está sob ela contra a corrosão, e é por isso que as estátuas e outros objetos feitos de cobre, latão e bronze podem durar tanto tempo. Quando a Lady Liberty ficou verde pela primeira vez, as autoridades decidiram que seria uma boa ideia pintá-la por toda parte. Isso foi muito antes das mídias sociais, portanto, não era possível simplesmente deixar um comentário irritado no post que descrevia a ideia. Mas eles escreveram sobre isso nos jornais locais, e o público não gostou da ideia. Em seguida, o Times entrevistou um fabricante de cobre e bronze e ele confirmou que não deveriam repintá-la porque a remoção da camada protetora significaria destruir a estátua. Ao longo dos anos, as pessoas sugeriram pintar a Lady Liberty várias vezes, mas ninguém nunca o fez. Não sei quanto a você, mas não consigo imaginar essa estátua em outra cor, então acho que é melhor assim. Você gosta de bananas tanto quanto eu? Da próxima vez que saborear uma suculenta e macia, lembre-se de que precisa agradecer a reprodução seletiva por essa textura. As bananas selvagens originais tinham muitas sementes grandes e duras e pouca polpa deliciosa. E quem não gosta de uma melancia docinha? Ela tem uma história de mais de 5.000 anos e costumava ter uma polpa amarga, branco-amarelada e era muito difícil de abrir. A reprodução seletiva salvou o dia novamente e as melancias ficaram muito mais doces. Os cientistas japoneses foram além e inventaram a versão sem sementes. A avó do milho é uma grama mexicana chamada teozintos. Os grãos dessa grama eram pequenos e difíceis de obter. Os agricultores de muitos milhares de anos atrás guardavam as sementes apenas das plantas que eram maiores ou mais saborosas, ou com grãos mais fáceis de moer. Obrigado, meus amigos, por nos darem o milho que é comestível e até mesmo delicioso. E imagine só, os abacates selvagens eram tão pequenos que cabiam facilmente na palma da mão. O caroço deles era tão grande que você não encontraria muito material comestível em seu interior. Eles também tinham uma casca muito mais dura do que as que estamos acostumados. Você provavelmente não conseguiria trabalhar muito sem o seu querido computador de hoje, mas não sei dizer exatamente a quem agradecer por essa invenção. O ABC de 1942 é um dos concorrentes ao título de primeiro computador. É a abreviação de Atanasoff Berry Computer, computador Atanasoff Berry, que recebeu o nome de seus inventores na Universidade Estadual de Iowa. O ABC pesava mais de 300 quilos. Sim, o seu deve ser bem mais leve do que isso. Esse grandalhão consistia em cerca de 300 tubos de vácuo e tinha um tambor rotativo um pouco maior que uma lata de tinta que continha pequenos capacitores. Um capacitor é um dispositivo capaz de armazenar uma carga elétrica como uma bateria. O ABC podia resolver problemas com até 29 variáveis diferentes para ajudar os cientistas a economizar tempo. Como os computadores modernos, ele usava dígitos binários, uns e zeros, para representar todos os números e dados. Por isso, foi possível fazer os cálculos eletronicamente. E agora, minha parte favorita. O ABC concluía uma operação a cada 15 segundos. Só para você comparar, hoje são milhões de operações por segundo. Diferentemente da tecnologia que usamos hoje, o ABC não tinha um programa armazenado que pudesse ser alterado. Portanto, o programa só podia executar uma única tarefa de cada vez. Um operador tinha que anotar a resposta intermediária e, em seguida, discá-la de volta para o computador. Parece ser mais um motivo para ficarmos felizes por vivermos no século XXI. O controle remoto que você usa para todos os tipos de aparelhos também tem um longo caminho. Nikola Tesla, que nos deu a corrente alternada, projetou um dos primeiros controles remotos sem fio em 1898. Ele batizou sua invenção de Teleautomaton e a demonstrou em um barco em miniatura controlado por ondas de rádio. O barco tinha uma pequena antena de metal presa a ele. Tesla enviava sinais para o barco usando uma caixa com uma alavanca e uma chave telegráfica, que era sua versão de um controle remoto. Esses sinais acionavam os contatos elétricos do barco e moviam o leme e a hélice, e Tesla controlava o barco. O conceito de controle remoto logo se espalhou para outros aparelhos. O primeiro controle remoto de televisão surgiu em 1950. Ele foi projetado pela Zenith Radio Corporation e chamado de Lazy Bone, ou osso preguiçoso em tradução livre. Não leve isso para o lado pessoal, por favor. Esse Lazy Bone tinha um cabo enorme que era conectado ao aparelho de TV.
E aqueles que o testaram não se apaixonaram pela invenção, porque tropeçavam no cabo. Sinto sua dor, meus amigos. Se você mora ou trabalha em um dos últimos andares, vai adorar este aqui. Conheço o primeiro elevador de passageiros. Ele viajava a uma velocidade de 12 metros por minuto. Não é o mais rápido, eu sei, comparado ao recorde atual, que é de 12 metros por segundo. Mas, ei, ele foi construído em 1857 em Nova York e era mais uma atração turística do que uma necessidade. O elevador tinha um motor a vapor escondido no porão de um prédio de 5 andares. 3 anos depois, ele foi desativado porque o público não gostou. Na mesma época, Otis Tufts registrou a primeira patente de uma ferrovia vertical. Sua invenção incluía um vagão real com um banco interno para as pessoas se sentarem. Me parece um ótimo lugar para curtir com os amigos. O que você acha? Em seguida, começaram a adicionar elevadores a hotéis luxuosos em todo o mundo. Eram salas inteiras com um design sofisticado, assentos estofados e espelhos nas paredes, e às vezes até um pequeno lustre. Havia um operador obrigatório que fechava a porta e o vagão iniciava sua subida super lenta. Ainda era mais uma questão de estilo do que de velocidade, então acho que eu escolheria as escadas. Aposto que você tem um antisséptico ou um pacote de lenços umedecidos antibacterianos por aí. Assim que a teoria dos germes se tornou conhecida do público, as pessoas começaram a ter muito cuidado com a higiene. Mas em outros tempos ninguém sabia nada sobre os micróbios, e os médicos da época acreditavam firmemente que era com o ar envenenado que era preciso ter cuidado. Portanto, uma roupa especial foi inventada. Os doutores acreditavam que o bico poderia proteger do ar ruim. Além disso, havia outra teoria sobre isso. As pessoas carregavam vários incensos, pois havia a crença de que o cheiro doce também ajudava na defesa contra o ar maléfico. Sem contar que os buquês de flores eram muito populares. Diversos médicos tinham certeza de que segurar um deles no nariz afastava todos os problemas de saúde. Acho que na época diziam: uma flor por dia mantém um médico longe, né? Outro fato engraçado sobre as roupas que os doutores da Europa usavam é que elas estão em uso até hoje. Não é que haja um hospital temático com gente de aparência estranha, é só uma fantasia tradicional do Carnaval de Veneza, na Itália. A propósito, os buquês de flores não foram as únicas tendências de cheiro agradável da história. No Antigo Egito, as pessoas usavam cones de cera ou perfume na cabeça. Há rumores de que era uma espécie de desodorante antigo, já que esses acessórios provavelmente tinham como objetivo esconder o odor corporal. Normalmente eles eram colocados em cima de perucas e, conforme derretiam sob o sol quente, liberavam um cheiro doce. Cerca de 5 milênios atrás, as pessoas no Egito, Grécia e outros locais desgastavam um pequeno galho para limpar entre os dentes. Alguns cientistas dizem que a ponta era afiada e a finalidade era servir como palito de dente. Além disso, para manter o hálito fresco, os egípcios usavam balas improvisadas. Por exemplo, alguns mastigavam salsa ou outras ervas após as refeições e às vezes durante o dia. Além disso, faziam balas de ervas e especiarias e utilizavam canela, sementes de pinheiro e incenso. Para colar todos os ingredientes, geralmente usavam mel. No final, os moldavam como doces com a ajuda do fogo. Cleópatra tinha sua maquiagem característica para os olhos, e de fato os egípcios foram os primeiros a inventar o rímel. Eles misturavam mel, fuligem, água e esterco de crocodilo. Então aplicavam essa mistura maluca diretamente nos cílios e sobrancelhas. Isso provavelmente não tinha um cheiro doce, mas pelo menos era seguro, ao contrário do delineador tóxico que inventaram e que continha chumbo. No mundo antigo, as roupas não tinham variedade de cores, eram em sua maioria brancas. Mas se alguém realmente queria arrasar com uma colorida, precisava prepará-la para atingir usando insetos. Mas isso não é coisa do passado. Toda vez que você pegar alguns doces cobertos de açúcar, lembre-se de que há um pouco de carmim feito de besouros por trás dessa cor alegre. O mesmo vale para batons brilhantes também. Voltando à estranha moda antiga. Não apenas as pessoas daquela época tinham máscaras de formatos estranhos, mas também roupas. Estou falando dos bliot, que eram vestidos com mangas extremas. Eles geralmente iam até o chão, e obviamente quem os usava ficava totalmente indefeso. Não era possível realizar nem as tarefas mais simples, mas havia alguma lógica por trás disso.
As mangas simbolizavam que a pessoa era rica o suficiente para pagar por aquelas mãos inativas e que havia alguém para ajudá-la e fazer todas as coisas necessárias. Os vestidos Bliot estavam na moda entre os séculos 11 e 13. Agora veja isto. Estes sapatos com pontas super pontiagudas e extremamente compridas foram uma das tendências mais quentes na Europa do século XV. Eles foram chamados de Crackles porque o design se originou na cidade de Cracóvia, na Polônia. Não havia realmente nenhum sentido ou propósito neles, supostamente era só moda. Vamos, não se surpreenda, sapatos super longos e pontudos estavam na moda também nos anos 90 e 2000. Os historiadores acreditam que os Crackles não eram muito confortáveis. A parte dos dedos deveria ser recheada, caso contrário haveria rigidez em nenhuma forma. Existem alguns exemplos sobreviventes desses modelos. Um em Londres revela que havia musgo nos dedos. Além disso, de acordo com um cronista italiano, esse tipo de calçado costumava ser recheado com crina de cavalo. Aparentemente ele não era muito prático e rapidamente saiu de moda. Você gosta de cores brilhantes e vivas? As pessoas ao longo da história demonstraram muita admiração por elas, por isso não é de admirar que quisessem tornar suas roupas o mais brilhantes possível. Na maioria dos casos, era algo muito caro, mas às vezes também muito perigoso. Por exemplo, na Inglaterra da era vitoriana, a moda era a cor verde garrafa, e muitas mulheres queriam ter um vestido desse tom. Para isso, porém, usavam arsênico. Caramba! No entanto, essas peças extravagantes eram utilizadas principalmente em ocasiões especiais, para que as mulheres não estivessem em contato constante com o elemento químico. Ainda assim, mesmo uma exposição limitada pode provocar consequências indesejadas. Para um visual perfeito, era considerado maneiro pintar o cabelo de castanho, a cor mais moderna da época. O ácido sulfúrico fazia maravilhas e podia clarear até os fios mais pretos, mas era super tóxico. Mercúrio também era aplicado em roupas. Os chapéus eram feitos de pele e os fabricantes usavam esse metal tóxico para colar a pele e formar feltro. As pessoas que os vestiam inalavam gases tóxicos produzidos por eles, e as consequências eram imprevisíveis, porque afetava o sistema nervoso central. Este não é um tipo de massa, mas outra tendência da moda do passado, que não perdura até agora, ao contrário das comidas saborosas. Se você quiser experimentar o estilo macarrônico, certifique-se de viver em meados do século XVIII. Tenha uma peruca alta enormemente exagerada do Empire State Building adornada com um chapéu minúsculo. E não se esqueça de uma pena no topo. Use meias brilhantes, de preferência listradas. Vista calças, e quanto mais apertadas, melhor. Idealmente deveriam ser como leggings, mas lembre-se de que não havia lycra naquela época. Para melhorar tudo, adicione uma bengala e maneiras sofisticadas. Quase esqueci, prepare-se para ser ridicularizado nas próximas décadas ou mesmo séculos por seu estilo requintado. Na Inglaterra do período Tudor, havia algumas tendências de moda que as pessoas nunca entenderiam. Hoje, há quem desembolse milhares de reais para deixar seus sorrisos impecavelmente brancos e brilhantes. Mas naquele tempo as mulheres os escureciam de propósito para parecerem ricas. O açúcar era caro e difícil de encontrar, e muito pouca gente conseguia comprá-lo. Acreditava-se amplamente que quanto mais açúcar se comia, mais pretos os dentes ficavam, o que era um sinal óbvio de riqueza. Os historiadores creem que o mel às vezes era usado como pasta de dente. Se você acha que dentes pretos por si só não são suficientes para se sentir como um verdadeiro Tudor, tente arrasar, mas provavelmente você se sentirá mais como um ursinho de pelúcia, não como a rainha da Inglaterra. No século XVI, tanto os homens quanto as mulheres usavam todo tipo de coisas para encher as mangas. Poderia ser algodão, lã, serragem, meias. Eles faziam o possível para acentuar os braços e torná-los fortes e esportivos. Quanto mais enchimento de manga, mais forte a pessoa parecia. Alguns homens forravam a área em torno das panturrilhas e até mesmo a barriga para parecer mais musculosos. Agora adicione um babado em volta do pescoço, sustentado por um espartilho de metal para preservar a forma impecável e voilá, você é um verdadeiro Tudor. No século XIX, nos Estados Unidos, o arsênico era usado principalmente para fins cosméticos. Os fabricantes o adicionavam aos wafers, prometendo que o produto ajudaria a eliminar quaisquer imperfeições faciais. A quantidade adicionada ajudaria a limpar a pele e torná-la mais pálida,
mas vegetais e frutas parecem uma opção melhor hoje. O creme radioativo não parecia nem um pouco selvagem no início do século XX. Esse produto rico em rádio deveria limpar todas as rugas e deixar qualquer um que o usasse pelo menos 20 anos mais jovem. No Antigo Egito, as pessoas usavam pulseiras pesadas do tamanho de donuts, brincos gigantes e pingentes, e seus colares de pescoço eram totalmente deslumbrantes, com pontas e pedras. Será que caíam com tanto peso? Eu diria que não. Os egípcios também inventaram as perucas. Provavelmente alguns não tinham paciência de pentear o cabelo todas as manhãs. Eu sei bem como é. Apenas raspe a cabeça, coloque uma peruca e comece a trabalhar na hora. Algumas das perucas também tinham joias. A maioria das roupas era feita de linho. Nenhuma grande surpresa, é quente lá. Mesmo que normalmente fossem usadas roupas simples, as joias faziam toda a diferença. Fosse a pessoa rica ou não, um colar grande era obrigatório. Para quem quisesse chamar a atenção, tinha que ser ouro. Mas os metais mais baratos também eram populares. Olhe mais de perto para aquelas pinturas egípcias. Está vendo aqueles cones de formato estranho saindo da cabeça das pessoas? Eram feitos de uma mistura de cera e óleos e serviam para... Espere, isso está correto? Isso devia derreter graças ao calor do corpo e espalhar óleos de aroma doce por todos os lugares. Que lubrificante! Cleópatra tinha sua marca registrada de maquiagem para os olhos. E os egípcios provavelmente foram os primeiros a inventar o rímel. Eles misturavam mel, fuligem, água e esterco de crocodilo. Eca! Aplicavam essa mistura maluca diretamente nos cílios e sobrancelhas. Provavelmente não cheirava tão bem, mas pelo menos era mais seguro do que aqueles delineadores de chumbo tóxico que as pessoas costumavam usar. Tudo natural. Os gregos antigos pegaram algumas dicas de estilo de seus vizinhos egípcios, mas até usavam roupas feitas de lã. Quente e pegajoso. As peças não tinham muitas opções de cores, eram principalmente brancas. Mas se alguém realmente queria arrasar com um item colorido, precisava tingi-lo com insetos. Mas isso não é uma coisa só de antigamente. Toda vez que você pegar alguns doces revestidos de açúcar, lembre-se disso. Parte dessa coloração pode ter vindo de besouros. Seu batom também. Se você fosse um grego antigo rico, poderia comprar algodão. Você aí, vestindo uma camiseta de algodão assistindo a este vídeo. Está se sentindo tão legal quanto um nobre grego antigo? E provavelmente não dá valor a essa prateleira de sapatos que nunca usa. Mas para um grego antigo, os calçados eram um privilégio, já que andavam principalmente descalços. Assim como no Egito, os gregos se preocupavam com as perucas. Elas eram feitas principalmente de cabelo natural. Bem mais tarde, na Idade Média, as pessoas passavam talco em suas perucas, tentando dar a elas um aroma de lavanda ou laranja. E naquela época, vamos apenas dizer que sabonete não era muito usado, então uma peruca com talco era útil quando alguém precisava encobrir qualquer cheiro indesejado. As roupas na Roma antiga eram bastante semelhantes às da Grécia. Havia dois tipos principais delas, togas e túnicas. As túnicas eram usadas por todos, enquanto apenas os cidadãos nobres de Roma podiam usar togas por cima das túnicas. As togas eram extremamente largas, com até 5,5 metros de comprimento, então era impossível vesti-las sem a ajuda de alguém. Essas roupas não eram incríveis? Eu acho que sim. Se você não fosse realmente o tipo de mulher que curtia lavar a louça, adoraria ter um blouse. Muitos séculos atrás, as mulheres usavam roupas com mangas absurdamente longas para mostrar o quanto eram nobres. Imagine lavar o chão com 12 centímetros extras nas mangas. Mesmo que essas mangas restringissem muitos movimentos, ainda estavam super na moda na França medieval. Centenas de anos atrás, muitos homens europeus tinham sapatos que eram, diferentes. Esses calçados tinham uma característica única: pontas finas, extremamente longas. Quanto mais nobre a pessoa, mais longas as pontas. Mas sempre que eram um pouco longos demais, começavam a ceder. Então eram preenchidos com coisas aleatórias como musgo e até crina de cavalo. Pareciam bicos enormes. Naquela época, as mulheres também tinham suas tendências. Por exemplo, raspavam as sobrancelhas. A testa era a característica facial da moda na época, e elas queriam se destacar. A Inglaterra tinha algumas tendências de moda que
Bem, hoje as pessoas desembolsam muito dinheiro para ter um sorriso perfeito, dentes brancos e brilhantes. Mas nos tempos da dinastia de Tudor, as mulheres escureciam os dentes de propósito para parecerem ricas. O açúcar era difícil de encontrar e apenas os mais ricos podiam comprá-lo. Acreditava-se amplamente que quanto mais rica uma pessoa fosse e quanto mais açúcar ela comesse, mais escuros os dentes ficariam. Se você já está usando alguns dentes pretos falsos e quer adotar o estilo Tudor, tente arrasar com este visual. No século XVI, homens e mulheres enchiam as mangas com algodão, lã, serragem. Era basicamente uma camisa de músculo falsa dos velhos tempos, como a que você comprou para usar sob aquela roupa de super-homem que fez no ano passado, mas nunca vestiu para sair e pedir doces ou travessuras. Quanto mais enchimento alguém tinha, mais forte parecia. Alguns homens enchiam a região da panturrilha e até a barriga apenas para parecerem mais musculosos. Agora, adicione um babado em volta do pescoço apoiado por um espartilho de metal para manter tudo parecendo apertado e voilá! Você é um verdadeiro Tudor. Se você fosse de Veneza no século XVI, tinha que comprar um chopini. Esse sapato de aparência desconfortável foi criado para caminhar na lama. Mas a verdadeira razão pela qual ele se tornou popular foi o Instagram veneziano de 500 anos. Os sapatos faziam as pessoas parecerem mais altas, e quanto mais altas, mais importantes. Os fashionistas da época tinham retratos pintados usando esses calçados. Pura ostentação. Macaroni não é apenas o melhor amigo do queijo. Também era uma maneira de se vestir, que significava que a pessoa tinha muita classe. Se você quiser experimentar o estilo macaroni, certifique-se de viver em meados do século XVIII, ter uma peruca enorme do tamanho do Empire State Building, com um chapéu minúsculo e uma pena em cima, vestir meias claras, de preferência listradas, usar calça e quanto mais apertada, melhor, de preferência algo do tipo legging. Mas lembre-se que não havia lycra naquele tempo. Acrescente uma bengala. Opa, quase esqueci! Prepare-se para ser ridicularizado pelas próximas décadas ou mesmo séculos. No século XIX, as coisas não ficaram nem um pouco menos loucas. Vestidos de babados excessivamente grandes eram quentes. E por quentes, quero dizer que costumavam pegar fogo o tempo todo. Testes revelaram que esse tipo de vestimenta podia se transformar em cinzas em menos de 1 minuto. Cruel! As meias foram feitas com anilina, que, ao que parece, pode ser muito ruim para a saúde. Também se usava mercúrio. Os chapéus eram feitos de pelos e os fabricantes utilizavam esse elemento para colar a pelagem e fazer feltro. As pessoas que os usavam inalavam gases tóxicos. Outro ingrediente tóxico, porque 2 não eram suficientes, era o arsênico. Na Inglaterra vitoriana, a roupa verde era obtida após longos tratamentos químicos com grandes quantidades de corantes prejudiciais à saúde. Vestidos dessa cor eram extremamente caros, então, pelo menos nem todo mundo estava exposto a isso. Para completar o visual, os estilistas recomendavam pintar o cabelo de castanho, a cor mais top da época. O ácido sulfúrico funcionava melhor e podia deixar clarear até o cabelo mais preto. Então, para recapitular, as pessoas costumavam colocar toxinas e venenos em seus corpos, de propósito. As mulheres vitorianas usavam vestidos que tornavam quase impossível sentar ou andar. Tinham crinolinas pesadas e insanas, algo parecido com uma gaiola para armar o vestido, e espartilhos de metal com enchimento de crina de cavalo. Para os homens vitorianos não era muito melhor. Eles prendiam colarinhos duros e engomados em suas camisas e as coisas poderiam ficar bem sérias se acidentalmente adormecessem com um desses. E agora o século XIX nos Estados Unidos. E estão usando arsênico nos cosméticos. Os fabricantes o adicionavam, prometendo que o produto ajudaria a eliminar as imperfeições faciais. A quantidade inserida ajudava a limpar a pele e torná-la mais pálida. Mas vegetais e frutas tinham o mesmo efeito sem que fossem tão terríveis para a saúde. O creme radioativo não parecia nada selvagem no início do século XX. Esse produto rico em rádio deveria eliminar rugas e fazer qualquer um que o usasse parecer pelo menos 20 anos mais jovem. Será que é daí que vem o termo "ela tem aquele brilho saudável"? Talvez a pior tendência da moda do início do século XX tenha sido a saia manca.
Ela foi projetada para manter as pernas quase amarradas, com a suposição de que isso as afinaria. Também foi uma ótima maneira de cortar custos, usando menos tecido. Uau! As coisas que fizemos pela moda! Imagine que você é um arqueólogo de férias na Espanha. Oh! Seus dias são repletos de sol quente, pêssegos deliciosos e descanso. Isso até seus vizinhos decidirem construir uma piscina no quintal. Certa manhã, você acorda com pessoas conversando muito alto. Elas parecem animadas com alguma coisa, então você vai verificar do que se trata. Acontece que seus vizinhos de férias cavaram um buraco fundo o suficiente para encontrar uma ruína romana que parecia ser o local de descanso final dos antigos romanos. Seu arqueólogo interior esquece que está de férias e vai direto para o trabalho. E acredite, você encontrou ouro. Bem, não literalmente, mas algo parecido. Dentro da ruína romana havia um belo vaso de quartzo. Arqueólogos anteriores a você encontraram artefatos semelhantes. O que ninguém havia encontrado antes era um recipiente com perfume em seu interior. Até agora, os cientistas nunca tiveram uma prova clara de como era o cheiro do passado antigo. Sabemos que limão e rosa são notas de perfume muito populares atualmente, mas o que nossos ancestrais gostavam de usar para ficar mais cheirosos? Essa descoberta chocante que você encontrou mostrou que os antigos romanos usavam patchouli como perfume. Você sabe, aquela planta almiscarada que as pessoas ou amam ou odeiam. É essa mesma. Esses romanos provavelmente eram pessoas muito ricas, pois o patchouli só era encontrado na Índia naquela época, e os vasos de quartzo eram considerados uma peça de decoração luxuosa. Estamos falando do século I depois de Cristo. Sim, há muito, muito tempo. O período da história em que o Império Romano se expandiu. E quando Pompeia foi destruída pela erupção do Monte Vesúvio. Talvez isso não tenha acontecido com você na vida real, mas uma história semelhante ocorreu com o arqueólogo Juan Manuel Román. Moradores de uma pequena cidade chamada Carmona o chamaram para investigar quando encontraram uma antiguidade romana enquanto cavavam para construir uma piscina. Os pesquisadores já sabiam que os romanos eram grandes entusiastas do perfume. Eles foram a primeira civilização a trazer o perfume para a forma líquida que vemos hoje. Antes deles, os registros mostram que a civilização egípcia também usava bastante perfume, mas de forma diferente. Para os antigos egípcios, o aroma vinha na forma de incenso. Eles queimavam mira, incenso e outras ervas durante as cerimônias religiosas. Depois que a classe dominante começou a democratizar essa prática para a população, as coisas começaram a mudar. Os plebeus usavam óleos essenciais para perfumar seus banhos, fazendo isso por puro prazer. Você se lembra de Cleópatra, certo? A bela e poderosa rainha do Egito. Há uma passagem shakespeariana que diz que ela chegou para cumprimentar Marco Antônio, seu futuro marido, em um barco com velas perfumadas. Como você pode imaginar, os óleos essenciais eram muito caros naquela época. Bem, eles ainda são muito caros hoje em dia, mas em 50 a.C. eles eram uma mercadoria rara. Portanto, se alguém encharcava suas velas com eles, esse alguém poderia muito bem ser Cleópatra. Um rápido fato interessante aqui. Os óleos essenciais são literalmente a essência de plantas, ervas e flores. Eles são altamente concentrados e são obtidos após um processo de destilação completo. São caros porque, para produzir alguns gramas de óleo, são necessários quilos das plantas, ervas ou flores que estão sendo destiladas. Muitos de nós podemos contar com os 5 sentidos e confiar neles ao longo de nossas vidas. E mesmo que tenhamos a tendência de pensar que a visão é um dos sentidos mais importantes, o olfato nos surpreende bastante. Você já passou por alguém, sentiu o cheiro de seu perfume e foi completamente transportado no tempo? Talvez para a casa de sua avó ou para a lembrança de um ex-namorado? O olfato tem o poder de nos fazer viajar emocionalmente no tempo. Isso é chamado de ligação olfativa. Veja bem, outros tipos de informações sensoriais, como visão, tato e audição, precisam passar pelo tálamo antes de chegar ao nosso cérebro. Mas o odor vai diretamente do nariz para o sistema límbico, que é a parte do cérebro ligada à emoção, à criatividade e à memória. Em termos de evolução, o olfato foi muito importante para os caçadores-coletores encontrarem alimentos para comer, especialmente frutas. Imagine que você é um homem das cavernas passando por uma mangueira. Se o cheiro dela estiver ocupando todo o quarteirão da floresta, então você sabe que é hora de comê-la. Você já ouviu a frase "o nariz sabe", certo? É disso que se trata. Agora, que tal seguirmos o cheiro pela estrada da história e vermos como os diferentes períodos podem ter cheirado? Descobrimos que a Roma antiga cheirava a patchouli, ou pelo menos uma parte dela cheirava. Mas se avançarmos no tempo e chegarmos aos primeiros anos da cidade de Nova York, o odor muda completamente.
Por volta do século XVIII, ocorreu a chamada Revolução Industrial. Foi quando os seres humanos se tornaram especialistas em construir máquinas que automatizaram grande parte do nosso trabalho. Sem precisar depender exclusivamente da agricultura, a humanidade começou a crescer cada vez mais. Assim, as cidades também cresceram mais e mais. E adivinhe só, elas não tinham um cheiro muito agradável. Relatos sobre os primórdios da cidade de Nova York dizem que ela era como um lixão a céu aberto, deixado ao sol por muito tempo. As pessoas jogavam seu lixo nas ruas e não ajudava o fato de a cidade não ter um sistema de esgoto adequado. É seguro dizer que a cidade de Nova York cheirava mal, mas as pessoas daquela época não tinham difusores de aroma ou sprays de óleo essencial. Elas simplesmente tinham que lidar com isso. É fácil entender por que, quando o perfume surgiu, as pessoas ficaram animadas para esconder o cheiro horrível da cidade. Mas isso não é tudo. Os odores ruins começaram a ser associados a doenças. Na França, cientistas e médicos estavam extremamente preocupados com a possibilidade de as pessoas adoecerem apenas por inalarem o ar com o mau cheiro das cidades. Assim, começou a circular a crença de que o perfume era uma forma de proteger as pessoas dos maus odores das cidades. Ainda assim, somente as pessoas ricas podiam comprar perfume. Segundo a história, durante o reinado da Rainha Elizabeth I, todos os locais públicos tinham de ser perfumados, pois a rainha não tolerava cheiros ruins. Inicialmente, a maioria dos perfumes era feita de forma natural, misturando óleos essenciais com um líquido de base. Um dos primeiros perfumes foi feito por um barbeiro italiano na cidade alemã de Colônia. E sim, é por isso que ele é chamado de Eau de Cologne até hoje. A propósito, a fragrância desse cara, que se traduz como água admirável, foi usada pelo grande Napoleão e é uma fragrância produzida continuamente no mundo. Com o passar do tempo e a evolução dos processos, a marca Chanel criou algo novo. Ela foi a primeira marca a usar material sintético para produzir sua fragrância mundialmente famosa, Chanel número 5. Hoje, as empresas de fragrâncias são responsáveis por um setor multimilionário. O perfume continua sendo um bem luxuoso, como nos mostram suas origens na época dos romanos. Mas cada marca e tipo de perfume vem com sua própria promessa especial. Alguns perfumes podem fazer com que você se sinta mais forte, enquanto outros podem prepará-lo para uma noite de romance com sua amada. É claro que há algum marketing envolvido nisso, mas a base para essas suposições é científica e se chama aromaterapia. Os efeitos emocionais dos aromas em nossos corpos têm a ver com a ciência que explicamos anteriormente. Lembra-se? O cheiro entra diretamente em nosso sistema límbico, que é a parte do cérebro que dita nossas emoções. E podemos rastrear as práticas de aromaterapia desde os tempos antigos. Talvez até mais do que hoje, o aroma era usado para fins medicinais. Perfumes e óleos essenciais eram mantidos em anéis e colares de joias que o portador podia facilmente levar ao nariz sempre que sentisse vontade. Hoje, alguns perfumes de marca mergulharam no lado da aromaterapia da fabricação de fragrâncias e criaram aromas que, segundo eles, ajudam a te deixar mais feliz e mais energizado. Se você já notou uma diferença em seu humor ao cheirar rosas ou até mesmo ao usar perfume, conte-nos sobre isso. Afinal de contas, somos todos a favor dessa ligação olfativa.